Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e você está no canal que dá dicas de leitura, tá? Literatura e religião, histórias, religiões mundiais. Hoje, dica de leitura que é poesia e teatro, tá? Então, duplo aqui. É teatro, poesia alemã, tá? Nós estamos falando aqui do Goethe e o Fausto I. Tem o Fausto II também, mas é o dobro disso aqui, tá? O Fausto I hoje, para começar. Então, nós estamos na terceira leitura. Eu lembro que tem uns 30 anos a primeira vez que eu li esse livro, né? O Fausto Goethe, que vai tratar de temas medievais e clássicos e tal. O famoso ideia do pacto, né? O pacto que ele faz com o Mephisto, ou Mefistófeles, né? E o Fausto dizem que é baseado numa lenda que é baseado no fato real, né? Que lá na Idade Média, na época do Paracelso, o grande alquimista, tinha esse doutor Fausto que vendeu a alma, né? É um tema assim recorrente desde a Idade Média. Veja aí que até no século XX tem, né? Dizem lá que o bluesman que vendeu a alma, né? A encruzilhada, né? Crossroad, blues e tal. Então, né? E esse satanismo pop aí do século XX e XXI, tá? Que a gente está em volta ainda do tema do Fausto, né? A ideia do pacto. Lembrar que inspiração lá para o conto Igreja do Diabo, do Machado de Assis, inspiração aí para o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, tá? Essa ideia do pacto aí. E essa figura do diabo também, tá? Já que nós estamos no canal que fala de religião, então vamos falar um pouco aí sobre a religião, a ideia do diabo, né? A figura do diabo, satanismo, luciferianismo, é a mesma coisa, né? Então, muito bem. Aqui você tem um prólogo no teatro, tem um poeta conversando aqui com o diretor, você tem um prólogo no céu, que é uma paródia do livro de Jó, né? Leia o livro de Jó, eu comentei aqui, que é uma parte na Bíblia ali, que é uma fábula, por exemplo assim, de moral, né? Um livro literário, tá? A gente não sabemos se Jó existiu mesmo. E é um livro que vai contar então que existe uma reunião no céu e os anjos aparecem lá, né, nessa reunião, e aí aparece lá o demônio entre esses anjos e você viu lá o servo Jó, né, tal, muito fiel, tal. E aí o Jó é colocado à prova, né, leia o livro de Jó, tá? E aí é uma paródia disso aqui, e aí no lugar de Jó, né, o servo fiel, você tem um Fausto, que o Fausto também é um cara muito cabeça, muito erudito, muito sábio, médico, reconhecido, só que ele é um cara muito entediado, ele estudou filosofia, ciência, medicina, assim, tá entediado. E aí ele faz um pacto então com esse Mefisto, que é um diabo assim meio niilista, tá? Um diabo niilista, ele nega tudo, tá? Vai ser uma inspiração, de certa forma, para os heróis byronianos, né? Que é o ultrarromantismo. E aqui no Fausto ainda, ele vai estar em diálogo aí com Dante, né? A figura do diabo lá no Dante e a figura também do diabo no Milton, né? Que é o livro chamado Paradise Lost, que no momento já falei aqui, né? Do Paradise Lost aí na época do Cromwell, lá no século XVII na Grã-Bretanha. Nós estamos aqui na transição do século XVIII para o XIX e o Goethe, né, grande escritor, grande poeta, lia literatura oriental também, né, tem um divã oriental, ocidental, ocidental, oriental. E aí ele vai fazer uma mescla aqui de coisas medievais e classicistas e pré-românticas. Tá? Então Goethe é o cara que está ali no momento certo. Vai reler o Shakespeare, tem várias partes aqui que é releitura do Shakespeare. O Fausto 2 é mais releitura ainda, mais pastiche do Shakespeare, tanto que está no cânone ocidental do Bloom. Tá? Então por isso que eu voltei ao Goethe, porque nós estamos aí lendo no canal de literatura sobre o cânone ocidental, né, do Harold Bloom. Bom? Então, em parte, você tem o prólogo do teatro, o prólogo do céu, você tem a noite em que vai ter, né, o Fausto pensando, dialogando consigo mesmo, seus monólogos, tipo um Hamlet, assim, né? E aí vai ter a cena com o Mefistófeles e aí a cena do pacto. Tá? E aí depois tem uma série de cenas que vai mostrar o Fausto na sua nova vida. Né? Agora ele é um cara bom vivant, fica, né, olhando as mulheres, fica nas tavernas, noite de orgias lá com as bruxas. Né? Lembrar que essa época aí também é a época do martelo das bruxas, né? Da perseguição às bruxas, a época de Inquisição. Então tem a Noite de Walpurgis, que é essa paródia das bruxas, né, voadoras e tal. Depois o Sonho da Noite de Walpurgis, que é uma paródia lá das obras do Shakespeare, né? Tempestade e tal, aquela noite de meio de verão, né? E aí o Fausto, ele é esse paradigma aí do grande alquimista e médico, né, o homem renascentista, na virada ali da Idade Média para o Renascimento e Idade Moderna, tá? E aí o Fausto II é mais isso ainda, tá? Tem várias leituras, até marxistas aí do Fausto II, que aqui no Fausto I já acaba com uma tragédia com a morte da moça que ele seduziu, né? Ele seduziu a Gretchen, e aí tem essa parte aí. E aí na parte 2 tem aquele plot twist em que o Fausto é redimido, tá? Então essa ideia aí do Dr. Fausto também foi utilizada na época do Shakespeare, pelo Marlowe, né? Christopher, se não me engano, Christopher Marlowe, né? Que foi da mesma época do Shakespeare, que fez a versão também do Fausto. Então não é uma coisa assim que o Goethe tem inventado, ele só aproveitou. Assim como o Shakespeare aproveitou lá a ideia do Hamlet, a ideia do Romeu e Julieta,
tá? Que tinha anterior. Então eles são espertos, né? Eles pegam uma coisa assim, que já existia ali no inconsciente coletivo e fazem uma versão deles, né? Então Shakespeare e o Goethe tem isso aí, eles fazem. E ele vai ser inspiração do Dr. Fausto, do Thomas Mann, tá? Então olha a rede de coisas aí, né? Então, o Dr. Fausto, Thomas Mann, Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, etc. Tá? O satanismo, que na ideia medieval, é uma contrafação, né? Um contraponto ao cristianismo. Então, aceita-se toda a cosmogonia cristã, mas o satanismo ali, prefiro o Satã, né? É isso. O satanismo não tem nenhuma criatividade nesse ponto aí, então faz tudo invertido, né? Coisa invertida, pentagrama e tal, misturando com a bruxaria. Lembrando que aquela ideia de demonologia medieval é a mesma coisa, né? Se você analisar, por exemplo, a criação, o nome dos demônios. Isso vem dos deuses, dos ídolos dos cananeus, né? E também das entidades pagãs, né? Gregas e romanas. Basta ver a iconografia do demônio que vai lembrar mais aqueles faunos, aqueles sátiros, né? Que são da mitologia celta, grega, né? Então, juntou essa ideia na verdade, demonizar, né? Demonizaram todos os falsos deuses, os ídolos dos cananeus, dos pagãos, né? E fizeram a imagem dos demônios, por exemplo. Tá? Então essa imagem da iconografia e veio junto essa ideia de vender a alma. Peraí, mas se o demônio é inimigo do ser humano, o ser humano vai vender a alma, né? Mas a ideia é tipo assim, uma mão lava a outra. Então o pacto faústico é isso. Ele fala assim, você me dá isso e aquilo e eu te dou minha alma. Tá? Tipo assim, o demônio é colecionador de almas, o demônio quer levar o maior número possível de almas para o inferno. A própria iconografia do inferno também é discutível, né? Como é que foi criada a ideia de inferno, etc. Essa ideia de inferno que nós temos aí do cristianismo medieval, né? Dante também está no meio aí. E a ideia do Paradise Lost, que nem é católico, mas é puritano, né? Já é protestante. E a ideia do Satã, dos personagens anti-heróis baronianos, né? Aquele cara niilista, cético, né? Que gosta de passear pelo cemitério. Então, todas essas ideias vão juntando até formar as missas satânicas aí do século XIX, depois do Baudelaire, né? Depois do Huysmans, né? Decadentismo, né? Essas imagens satânicas e góticas que aparecem, por exemplo, no retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, tá? Então é o decadentismo. E é outro nível de satanismo, tá? Já nem é o satanismo medieval, não. É o satanismo mais de orgia, né? De boemia, né? É interessante isso aí. E aí depois a ironia que tem na igreja do diabo ali do Machado de Assis, tá? Que o diabo monta a igreja e fala assim, não, vocês não perdem tempo aí com as virtudes, vocês têm que praticar os vícios. E um tempo o ser humano começa a ficar entediado com o satanismo e aí passa a fazer as virtudes de novo, né? Leia um conto do Machado de Assis que é fantástico isso aí. Se o satanismo fosse legalizado, podemos dizer assim, né, as pessoas iam cansar do satanismo e iam querer o cristianismo, tá? Porque o ser humano é do contra, tá? Então o ser humano é do contra. Então o cara muito satanista, sincero, não seria exatamente satanista. Por quê? Porque se o diabo é o pai da mentira, como é que o satanista vai ser um cara sincero, né? Ele vai colocar um rótulo assim, sou um satanista e sair pra rua, né? Camisa do Iron Maiden. O Iron Maiden não é satanista, tá? Mas essa ideia até do pacto satânico no rock, né? Igual eu falei do blues, né? A pessoa fala assim, o Led Zeppelin fez o pacto, o Black Sabbath fez o pacto, né? Então virou o satanismo pop. Tá, então você tem o satanismo, então, no século XIX, as missas satânicas, e depois você tem o satanismo depois do Crowley, né? O Aleister Crowley, que é um satanismo mais esotérico, né? Mais hedonista também, só que ainda tem uma crença teísta, né? Aí depois você tem o satanismo hedonista mesmo, até ateu, né? Que é do LaVey, né? Igreja do diabo, igreja de Satã, então. Essa já faz do LaVey, século XX, muita gente pop, muita do rock, do blues entrou no meio. E aí surgiu o luciferianismo, né? Também, só que o luciferianismo é diferente no sentido que ele inverte, né? É mais gnóstico e tal. E aí a ideia é que o Lúcifer, que é o nome que supostamente saiu do diabo, ele é o bem, ele é o libertador, ele é a luz e tal, Lúcifer, né? E aí quem seria o tirano, o ditador do universo é o Javé, ou Jeová, ou Deus Todo-Poderoso, tá? Então inverte, tá? Enquanto o satanismo ainda mantém a chave cristã, ou seja, o Deus é bom e o demônio é mau, e o cara adora o mal, né? O cara escolhe o mal. No luciferianismo é o contrário, né? Que aí, não, o Satã é gente boa, o Satã não, né? O Lúcifer é gente boa e veio nos libertar do ditador galáctico, né? Cósmico, que é o Deus cristão, tá? É outra coisa. E aí o satanismo pop, como eu falei, do século XX, anos 50 a 90 em diante e tal, aí, né? Um monte de banda pop satânica, né? Então o cara se veste lá meio medieval, pinta o rosto né? Então é o chamado black metal dos anos 80 pra cá, tá? Aí tem o pagan metal e tal, né? Então já é o satanismo pop, tá? Então você tem as várias correntes, você vê como é que o satanismo tem
São vários satanismos, né? Então você tem o satanismo medieval, o satanismo do século XIX, o satanismo do século XX, você tem o luciferianismo mais esotérico, mais gnóstico, tá? Então são as várias correntes que surgem dessa imagem do diabo. Então você vê que a imagem do diabo é literária par excellence, né? Por excelência, porque desde o século XIX, Baudelaire, Huysmans, né, Rimbaud, os poetas do século XIX por 20, depois a música pop, blues, rock, né, heavy metal, dos anos 80 para cá, então todo mundo se apropria da imagem aí, né, do demônio, tá? Então aqui fica uma imagem, né, obviamente mais literária, tá? Isso aqui é alta literatura, poesia e teatro, mas é base de muitas ideias que nós temos sobre o diabo. Então que prova que o diabo é uma construção literária, esse diabo que nós estamos falando, na sua mente aqui, é uma construção literária que veio. Agora na Bíblia, né, podemos discutir que imagem que tem lá Deus tem inimigos, né? Velha questão. Então, o diabo existe como inimigo dos humanos, mas não de Deus. Deus tem inimigo, né? Então, fica aí a velha questão do livro de Jó, né? Que é parodiado aqui. Uma ótima literatura, né? Literatura e religião. Lê aí o famoso pacto, né? Ele fez o pacto. Com quem que ele fez o pacto? Ok? Grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.